Bom dia, bom dia. Hoje a professora vai gravar as aulas do dia para você, tá? Hoje você vai precisar do vídeo tanto de português como de matemática, tá? Primeiro nós vamos utilizar aqui o livro do PAP de português. A aula que a professora vai gravar é a aula do dia 26, que corresponde a hoje. Português, texto, Galo e a Raposa, gênero textual narrativo. Vamos trabalhar tempos verbais, olha os verbos aí, presente. E vai ser o livro do PAP, página 53 a 55, tá? Então, vocês vão precisar da minha ajuda aqui, porque a gente vai estar revisando alguns conteúdos e conteúdos que a professora ainda não deu para vocês, tá? Então, muita atenção. Primeira coisa, colocar a data, tá? O texto, O Galo e a Raposa, você vai ler. É um texto bem legal. Tá? Então leiam com calma, prestando bem atenção nas falas. Olha aqui, quando eu vejo travessão, eu já sei que é a reprodução da fala de algum personagem. Aqui tem um moral, né, da história. Esse texto ele foi tirado das fábulas de Êxopo. Já trabalhei várias fábulas com vocês, tiradas desse livro, tá? Quem foi que escreveu, quem fez a tradução e assim por diante. Aqui você vai marcar a resposta certa de acordo com a compreensão do texto. Número 1, de acordo com o tipo. Esse texto é classificado como? Ele é informativo, narrativo, descritivo ou argumentativo? Você só vai saber depois que você ler, né? Quem são os personagens dessa história? Os personagens são quem? São as pessoas, animais, quem participa da história, né? No caso da narrativa, do texto que você vai acabar de ler. Qual era a intenção da raposa? Aí você vai marcar a resposta correta. 4. Para convencer o galo a descer da árvore, a raposa contou-lhe uma mentira. Como o galo fez para afastar a raposa dali? Tem coisas que só vai dar para você responder quando você lê o texto. A raposa resolveu ir embora porque... Marque a resposta correta, que você vai ter que escrever, né? Como foi que ele fez? Usem sempre palavras, gente, de vocês, sobre a compreensão que vocês tiveram e usando também as palavras do texto, tá? O texto, O Galo e a Raposa, é uma fábula. Olha o que ele está dizendo, é uma fábula. Quais as características desse gênero textual? Geralmente, a fábula, elas são narrativas curtas, ou seja, textos pequenos, né? Ah, mas professora, tem fábulas que os textos são grandes? Tem, mas a maioria delas são textos narrativas pequenas, curtas. Geralmente, as fábulas, têm como personagens animais, só que esses animais, eles pensam e eles agem como pessoas. E no final dessa fábula apresenta uma moral. O que é a moral? A moral é como se fosse uma lição, né? É uma dica que ele fala de como você tem que agir, o que aconteceu naquele texto, que lição foi tirada daquele texto. Aqui ele pede assim, sublinhe os pronomes pessoais do caso oblíquo que aparecem nessas frases. Na aula passada, na aula anterior, a professora mostrou um quadro para vocês, que foi esse quadro aqui, ó. Dos pronomes pessoais, do caso reto e do caso oblíquo, que são todos esses. Daqui a pouco, quando a professora postar o vídeo, ela vai tirar uma foto desse quadro e vai postar lá para que vocês possam visualizar e ver quais são os pronomes, tá? Olha aqui, ele quer sublinhar os pronomes pessoais do caso oblíquo, tá? Então, você não vai circular todos os pronomes, ele quer somente do caso oblíquo. Por isso que é importante quando a gente lê,
a gente demarcar o que realmente eles querem, tá? Para que fique mais fácil a compreensão e para que a gente não erre. Aqui, então, todas essas frases aqui, elas têm pronomes, tá? Pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Algumas só do oblíquo e outras tem os dois. Mas ele pede para você circular somente do caso oblíquo. Então, eu vou tirar a foto do quadro para colocar para vocês. Vou lhe dar um exemplo. Enviei-lhe um livro para que ele pudesse estudar. Vamos relembrar, né? O pronome é aquela palavra que ela substitui um nome, né? Quando eu falo enviei-lhe, eu enviei a alguém, né? Então, aqui no caso, eu tenho o lhe. Um livro para ele, para que ele pudesse estudar. Aqui eu também tenho o ele, mas o ele é do caso reto, tá? Então, você vai ver de acordo com o quadro. Então, ele quer que você sublinhe somente os pessoais do caso oblíquo. Então, você vai sublinhar somente o lhe, que é o pronome do caso oblíquo, tá? Ele não, porque ele é pronome do caso reto. Relembrando os pronomes do caso reto: eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. Os outros pronomes me, mi, comigo, contigo, conosco, se, consigo, lhe, o, são todos oblíquos, tá? Conjugue os verbos nos tempos indicados, tá? Então, ele pergunta: quem anda? Então, quer dizer que ele quer que você conjugue aí o verbo andar, tá? Quem anda? Aí você vai, olha só, é no tempo presente, no tempo hoje, agora. Então, você vai conjugar. Eu o quê? Eu ando, tá? Tu andas. Ele anda. Nós, deixa eu ajeitar aqui esse livro. Nós andamos. Vós andais. E eles andam. Então, o que é que a gente percebe na conjugação, né? Que o verbo andar, né? Ele vai mudando na conjugação do presente, aqui pelo o, as, a, amos, as e tá? Eu até passei uma atividade para vocês, que é de ortografia, onde você vai, deixa eu ver se eu acho ela aqui, achei. Onde você vai colocar o verbo no futuro e no presente, que é essa aqui, ó, do dia 3/11, tá? Então, quando é que eu uso, professora, no presente? No presente, sempre eu vou usar o an, tá? Eu vou usar o an no futuro. Então, ontem eles comeram. Ou eu falo, ontem eles comerão. Ontem eles comeram. Porque ontem é o quê? Passado, né? É passado, tá? Então, amanhã ainda vai acontecer. Então, é o quê? Futuro, né? Ainda vai acontecer futuro. Então, amanhã eles comerão. Então, há muita diferença entre an e ão. O an, ele é usado no presente e no passado. Esse ão aqui sempre vai ser no futuro, sempre, tá?
Então, ontem eles comerão. Ontem eles comerão. Não, ontem eles comeram, né? Aí você marca aqui e depois escreve a palavra aqui, como foi que ela ficou. Comeram. Olha só, eu já estou explicando uma outra atividade que vocês vão ter que fazer, né? E aqui, amanhã eles, aí sim, amanhã eles comerão, tá? Aí foi o ão aqui. Comerão. Tá? Então, muita atenção na conjugação. É como você fala. O verbo ele é muito como você fala, tá? Então, cuidado. Por exemplo, eu não vou falar assim, nós andemos, nós andamos, né? Isso é que nós no presente, tá? Olha só como vai mudar. Se fosse no passado, né? Se fosse no passado, aí você vai ver como vai ficar outra terminação aqui, tá? Isso a gente falando do presente, tá? Num tempo indicativo, porque tem vários tempos, a gente vai estudar isso no decorrer. Então, como é que vai ficar o aqui já não, ele não quer mais o verbo andar. Ele quer aqui no tempo pretérito, que é o passado, ontem, ele quer quem aqui, ó, o verbo. Quem falou é o verbo falar, né? Quem falou? Ele pergunta. Eu, o quê? Você vai só responder. Eu falei. Tá vendo? É como você fala. Quem falou? Eu falei. Quem falou? Tu falaste. Olha só, tu falaste. Ele falou, porque eu tô falando no passado. Nós falamos. Vós falaste. Lembra que o vós é no plural e ele indica a segunda pessoa. A segunda pessoa, geralmente, o vós, o tu, eu não estou inclusa. Então, vós, que é a mesma coisa que vocês, né? Vós falastes, né? Eles falaram, tá? Olha, tá vendo o som aqui? Eles falaram. Olha a minha fala. Falaram. AM, tá? Então você vai conjugar sozinho, porque a professora já conjugou aqui o presente e ela acabou de conjugar, na verdade, o verbo falar também no passado, não foi só falando. Eu falei, tu falaste. Cuidado quando for escrever, tá? Para você escrever da maneira correta, ó. Tu falaste. Mas, professora, é estranho, né, professora? Tu falou, eu vou logo falar assim, foi tu que falou, né? Que a gente tem o costume de falar assim, mas a conjugação correta é tu falaste. Ele falou, nós falamos, porque tudo no passado. Vós falastes. Olha, o vós falaste é o mesmo aqui, ó, só que só leva o S, né, no final. E eles falaram. Já aqui ele quer no tempo futuro. Amanhã, ou seja, ainda vai acontecer. Quem viajará? Olha só, agora já é o verbo viajar, né? É o verbo viajar que nós vamos conjugar. Quem viajará? Aí, eu, como é que eu falo no futuro? Eu viajarei, né? Eu viajarei. Porque eu já viajei? Não, eu ainda vou viajar. Eu viajarei. Tu viajarás. Eu acredito que é o mais difícil, assim, para viajarás, para conjugar, tá?
porque precisa de mais atenção na escrita. Olha, tu viajarás. Ele viajará. Nós viajaremos. Vós, olha aqui o vós. Viajareis. E eles viajarão. Aí, olha só, eles viajarão. Porque se eu colocasse eles viajaram, olha, passado. Mas aí eu quero o futuro. Eles viajarão. Ainda vai acontecer, tá? Então, não é uma atividade difícil, é uma atividade fácil. É muito fácil de compreensão. Então, é só fazer com calma, com tranquilidade, tá? E mãos à obra, tá bom? Beijinho, qualquer dúvida é só chamar no PV. Vão fazendo as atividades, já vão me enviando, tá? No final de semana eu não corrijo atividade. Só se for no sábado de manhã. Quem me mandou um monte de atividade no sábado à tarde, eu não corrigi. Vou corrigir daqui a pouco, tá? Beijo, tchau.